Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, ainda com o capítulo 6, Mishnah 1. Torna-o marcharto, justo, devoto, fiel e íntegro. A Torá não converte a pessoa automaticamente do dia para a noite em alguém justo e devoto por meio de uma mágica, mas pode prepará-lo para adquirir estas qualidades. Ela pode, sutil e gradualmente, influenciar e alterar o seu caráter para deixá-lo predisposto à piedade e à fé. Na tintura têxtil, a matéria-prima não está geralmente pronta para ser tingida até que seja reduzida por cocção. Em certos casos, deve-se acrescentar um produto químico para que o tecido possa absorver a tintura analogamente. O homem nasce cru e precisa que lhe seja acrescentada a Torá a fim de prepará-lo para absorver as qualidades que melhoram e enobrecem, tais como a retidão e a piedade. A palavra marcharto tem a mesma raiz de kasher, que significa geralmente próprio para um determinado consumo. Se um animal é considerado kasher, isto significa, entre outras coisas, que não padeceu de nenhuma enfermidade ou anomalia, e sim que foi saudável. Analogamente, o estudo da Torá torna a pessoa apta para o desenvolvimento do seu caráter ao eliminar os males espirituais e as tendências pecaminosas. Mas o conceito de kasher vai ainda mais longe. Se um recipiente limpo absorve alguma impureza ritual, converte-se em trefá e não deve ser usado até que seja recolocado no estado de kasher. Como se logra isto? Mediante qualquer processo que remova ou elimine o elemento impuro. Às vezes, um recipiente trefá precisa ser colocado sobre o fogo até que se esquente ao rubro. Em outros casos, é suficiente a submersão em água fervendo. Quando um judeu começa a estudar a Torá, certamente está em estado de impureza, embebido em imundícies, tão abundantes no mundo do animal humano. A Torá, com a sua santidade de fogo, limpa e purifica o homem, tornando-o kasher, pronto para ascender a novos níveis em sua fé. O Rabi Meir enumera 4 níveis para os quais a Torá prepara o homem em ordem crescente de realização. O tzadik é o justo, vive de modo simples e totalmente de acordo com a lei, sem nunca praticar o mal. Mas não vai além disto. Já o Hassid vai além da letra da lei e faz mais do que a sua obrigação. Com frequência, despreocupa-se dos seus próprios interesses para ajudar os demais. Se uma mulher pobre lhe deve $5, ele tem o direito de exigir o pagamento desta dívida, mas, se é um Hassid, ele se esquecerá dela. Contudo, o Hassid, que sempre vai além da lei, pode nem sempre agir com sabedoria. No Talmud, existe outra categoria descrita que é capaz de ver o menino se afogando no rio e murmurar: assim que eu tirar o tefilim, eu o salvarei. Até lá o menino terá se afogado. Se vir uma mulher se afogando no rio, é capaz de murmurar: não seria decoroso contemplá-la e salvá-la. O Talmud diz que este é um Hassid Shoté, um piedoso tolo. E os nossos sábios advertem: se o nécio é um Hassid, não more na sua vizinhança. Geralmente, a piedade do Hassid é boa, mas sem a prumada da lei para mantê-lo firmemente na quilha, pode-se atirar em seu próprio abismo. Em certas oportunidades, a Torá nos exige uma aparente religiosidade com o fim de salvar uma vida. Acaso não ouvimos falar de uma política religiosa de perdoar e rogar ao céu seu perdão para aqueles que nos injuriam e matam? Este tipo de piedade estimula o florescimento de criminosos. Quando um erro gravíssimo é cometido, a nossa Torá ordena: eliminarás o mal do meio de ti. O castigo pode disciplinar o culpado e proteger a comunidade. Portanto, aquele que é yashar, reto e íntegro, supera o Hassid.
O núcleo da sua vida não é lei ao pé da letra, nem o extremismo que vai além dos limites da razão e da realidade. Ele aprende o espírito da Torá, o pensamento e vontade divinos que se ocultam por trás da sua lei sagrada, e isto se transforma no giroscópio que mantém a sua vida em equilíbrio. Lá onde a lei da Torá não é absoluta, ele irá mais além da religiosidade e da compaixão, mas sempre no espírito da Torá, formado nos valores da Torá, ele se conserva probo e andará pela trilha da retidão. Finalmente, o estudioso da Torá se torna um Neeman, fiel, crente e confiável, adquirindo um título que o Todo-Poderoso outorgou a Moisés. Meu servo Moisés não é assim como os outros profetas. Em toda a minha casa ele é Neeman, acreditado. Se uma pessoa começou a sua odisseia espiritual, cumpridor da letra e do espírito da Torá, naturalmente se transformará em Neeman, fiel, e confiará nas verdades divinas e eternas da Torá, com as quais formulou a sua vida de fé e bondade, e num Criador imutável, como uma rocha que por sua vez é totalmente confiável. Mas, se a Torá for estudada por algum motivo ulterior, pessoal, e para obter proveito, como adquirir renome ou outro benefício, a pessoa nunca chegará a ser um Neeman. Yohanan, o Cohen Gadol, nos conta, o Talmud, serviu num alto cargo no santuário até os 80 anos de idade e então se converteu em saduceu. Portanto, não era confiável. Afasta-o do pecado e aproxima da virtude. Não podemos evitar nem controlar o mundo que nos rodeia. Em certas ocasiões, o astuto rosto da tentação pecaminosa reluz diante de nós. Então devemos recordar as palavras da Torá. Não errareis indo atrás de vosso coração e vossos olhos. Verdadeiramente o pecado pode se apresentar sem ser convidado. Mas se você não é obrigado a segui-lo nem a recebê-lo com regozijo ou explorar as suas possibilidades. O pecado se origina, afirmam os nossos sábios, da cogitação do coração. Não se pode combatê-lo com judô nem karatê. Por isto, os nossos sábios nos advertem. Se este degenerado repulsivo, Satã, tentador, te encontrar, arrasta-o ao Beit Midrash, a casa de estudo. Se for pedra, será dissolvido, se for ferro, será feito em pedaços. A mais forte das tentações não poderá resistir a uma atmosfera de Torá. Está escrito que o fogo se combate com fogo. Se a tentação pecaminosa pode inflamar as paixões com desejos, a Torá pode combatê-la. Moisés expressa a sua imaginação que o Eterno veio do Sinai, à sua direita uma lei flamejante, já que tal como visualizaram os nossos sábios de abençoada memória, a Torá foi escrita originalmente com fogo negro sobre fogo branco, sua própria chamejante verdade, dada em meio ao fogo no Sinai pelo Divino, ele próprio descrito como um fogo que consome, pode subjugar as paixões animais do ser humano, porque sensibiliza e aprofunda a nossa percepção de certo e errado e depois nos leva ao princípio transcendente de recompensa e punição. Por meio da Torá, o homem aprende que seus feitos provocam respostas, boas para o bem e más para o mal. E na medida em que afasta o homem da busca e gratificação dos seus instintos e paixões animais, ela lhe propicia uma visão de metas mais elevadas a atingir. O homem comum pode precisar de um Beit Midrash repleto da atmosfera da Torá para ajudá-lo a vencer a tentação para o mal. O estudante, dedicado da Torá, tem sua própria proteção interior. Com o estudo constante, ele absorve os ensinamentos de recompensa e punição, e com as mitzvot, ele aprende a regular e controlar a sua vida de acordo com a vontade divina. Enquanto o panorama majestoso do seu pensamento e conhecimento se estendem diante dele, encontra caminhos mais atrativos para o seu interesse e energia do que a questão de resistir ou sucumbir a uma tentação específica. A escola de Elias ensinava, uma vez que os estudiosos tenham lido as Escrituras e aprendido a Mishnah,
e as palavras da Torá sejam doces para eles, o Santíssimo, bendito seja, se compadece deles e instila neles sabedoria, compreensão, conhecimento e inteligência para fazer boas ações e estudar a Torá. E lemos: quem quer que leve as palavras da Torá ao coração para meditar, dentro dele serão obliterados os pensamentos de moralidade. A tentação de fazer o mal, o adultério, os assuntos vãos e inúteis. De fato, a Torá afasta o homem do pecado, dando-lhe o isolamento e a segurança da distância das tentações, mas sem deixá-lo no vácuo, pois ela o traz para mais perto da virtude. Em vez das conquistas de um Dom Juan, ele busca novas metas de realização espiritual. É uma busca que pode ser igualmente dinâmica e interessante e altamente recompensadora, em vez de destrutiva, uma vez que a Torá ilumina o horizonte do ser humano. Até que ponto a Torá pode afastar o ser humano do pecado? A resposta está no livro dos Salmos. Tão longe quanto o leste do oeste, assim ele tem distanciado as nossas transgressões de nós. A distância entre leste e oeste não pode ser medida em quilômetros. Não é sequer uma distância, mas sim uma mudança de direção. Como um Rebbe racídico observou, quando o homem se volta para o leste, ele só precisa dar uma volta para olhar o oeste. É isso o que o estudo da Torá faz por você. Ela muda o sentido da sua vida. Você deixa o pecado para trás e se move em direção à divindade, como escreveu o poeta. Leste é leste, oeste é oeste, e ambos nunca se encontrarão. As pessoas se beneficiam do seu conselho e sabedoria, compreensão e força. Os 4 termos parecem sinônimos ou pelo menos com boa margem de sobreposição em seu significado. Para Dom Isaac Abravanel, etzá, conselho, tem seu sentido comum em assuntos sociais ou políticos. Tuxiá, sabedoria sólida, denota a perspicácia da mente, para ensinar a compreender rapidamente que curso de ação prática deve ser adotado no determinado caso. Biná, compreensão, significa a habilidade de racionar e deduzir para chegar às conclusões corretas a partir do que você sabe. E Gevurá, força, se refere à guerra, estratégia e aconselhamento acerca da sua conduta. Eles são citados separadamente, pois na guerra, conselho e planejamento estratégico são geralmente fatores decisivos. O Hassid Rebbe Yehudá Aryeh de Ger, em seu Sefat Emet, correlaciona Tuxiá com Tash, enfraquecimento, pois mesmo em apuros nos quais o homem esteja fraco demais e incapaz de ajudar a si mesmo, o estudante da Torá encontrará uma solução. O ponto principal, conclui o Abravanel, é que o estudo puro da Torá, com concentração e devoção, não fará da pessoa um eremita numa torre de marfim ou cego como um recém-nascido em relação aos caminhos do mundo. Em vez disto, irá conceder-lhe uma boa visão da natureza humana e de seus afazeres, de modo a guiar os outros com mão segura e dotada de prática. Pode-se acrescentar que Dom Isaac Abravanel constitui talvez ele mesmo uma prova disso. O teólogo e estudioso profundo das Escrituras, cujos comentários e escritos são estudados ainda hoje, ele era um conselheiro valorizado pelo seu rei, tanto que, quando os judeus foram expulsos da Espanha em 1492, o próprio rei pediu-lhe para ficar, mas Dom Isaac preferiu ficar com seu povo. O rabino Meir Leibush, o Malbim, entende os 4 termos como aspectos de uma só coisa. Etzá é naturalmente o conselho, a solução proferida para um problema ou a escolha da melhor entre as diversas alternativas. Dado a partir da sabedoria, a sabedoria para dar o melhor conselho deriva da biná, compreensão. A capacidade de perceber e enxergar as coisas a partir da informação disponível, tuxiá, se refere à ação que deve ser adotada pelo conselho da sabedoria e agir sem vacilar nem duvidar como o conselho exige. Requer gevurá,
força. Em qualquer um destes 4 aspectos, a Torá pode ajudar os que estão ao seu redor. Ela tem sabedoria e introspecção para chegar às conclusões corretas e coragem para agir de acordo com elas. O Rabi Shem Tov Ben Shem Tov explica que Tushia é o fruto do conselho, os resultados concretos que se produzem quando os mesmos são seguidos. Isso poderia ser certamente uma parte importante dos benefícios que se recebe de um homem da Torá. E Gevurá, sugere o Rabi Abraham Farizol, faz referência à fortaleza e ao poder das pessoas que seguem o conselho do erudito da Torá. Para o Rabi Isaac de Toledo, por sua vez, são os discípulos do erudito de Torá que recebem estes 4 benefícios: Etzá, bom conselho; Tushia, a própria Torá, pois é assim que o Talmud entende esta palavra, e adquirem compreensão e força. Com tudo isto, gera uma dificuldade porque o próprio Talmud acrescenta que a Torá debilita a força do homem. O Rabi Shem Tov explica: Gevurá, segundo a definição de Gibor, apresentada por Benzomá, o esforço de vencer e submeter a própria inclinação para o mal, o que eliminaria a dificuldade. Em apoio a este ensinamento, nosso texto continua com uma citação dos Provérbios 8:14. Meu é o conselho e a sabedoria, sou a compreensão e comigo está a força. E a Hormá, sabedoria. Quem fala aqui, de acordo com a nossa tradição, a sabedoria da Torá. E ela fala como uma pessoa, declarando-se de posse desses 4 atributos. Isto é significativo. Se você possui um objeto inanimado, pode esperar que ele permaneça consigo. Uma nota de $10 não irá abandoná-lo se não gostar das condições em que se encontra a sua carteira. Mas se quiser manter as pessoas consigo, você precisa criar condições agradáveis e satisfatórias. Se elas se tornarem intoleráveis, os empregados se irão, seu cônjuge desertará e os filhos fugirão do lar. Se você quiser conservar a sabedoria da Torá em todos os aspectos e poderes, como uma moradora em sua vida espiritual, deve criar condições favoráveis. Continue estudando, refresque e amplie o seu conhecimento da lei, respeite-a e observe-a e vive em harmonia com ela. Do contrário, ela o abandonará e, a despeito de toda a sua Torá, você poderá se tornar um tolo. Vamos continuar ainda esta Mishnah em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!